Ah, quem esperou essa aulinha, nossa quarta aula, checklist de documentos. Bom, já falamos bastante sobre formalização de processos, falamos bastante sobre negociação, falamos sobre logística. Vamos falar um pouquinho agora do checklist de documentos. Começamos a falar de alguns deles ali mesmo durante a logística, que é o BL, né? Que é o conhecimento de transporte. E nós vamos tratar agora um pouco mais sobre o detalhamento das exigências aduaneiras para os documentos essenciais para uma importação. Eu coloquei aqui, começando pela fatura comercial, mas nós sabemos muito bem que antes da fatura comercial existe sempre um acordo entre vendedores e compradores, que são as propostas comerciais, os acordos comerciais, que vêm com nuances muito ricas do tipo de produto, da sua idade, da sua produção, da sua finalidade, do que ele é composto. Isso tudo tem que ser muito bem detalhado, e quanto mais detalhes, é o que a gente fala, né? O diabo mora nos detalhes. Quanto mais detalhado for isso, menor a incidência de problemas que a gente vai ter quando o produto chegue aqui. Então, quando nós estamos falando de fatura comercial, um passo antes seria a fatura pro forma, aonde 100% dos detalhes que foram tratados ou entre conversas, ou entre e-mails, ou através de catálogos, ou através mesmo de escolhas em sites, eles vão estar consolidados em um único documento. E a base para a formação da fatura comercial, efetivamente, é a fatura pro forma, ou seja, tudo aquilo que nós combinamos, os nossos combinados, vão estar descritos. E o que nós vamos colocar ali, pensando sempre em atender à legislação brasileira? Nós temos que pensar que os mercados, eles funcionam com dinâmicas diferentes. Apesar de existirem alfândegas em todos os países do mundo, cada alfândega tem a sua determinação e a sua exigência. Alguns são mais criteriosos, outros são menos burocráticos, mas todos eles pedem uma responsabilidade e uma formalização. Então, quando a gente fala de fatura comercial, quais são os detalhes importantes que a gente tem que colocar para que a nossa alfândega local consiga fazer a análise documental de maneira conforme, sem que nós, importadores, tomemos algum tipo de penalização dentro desse contexto de importadores que nos tornamos a partir do momento que decidimos comprar no exterior. Então, todos os detalhes da transação. Nós temos que colocar quem é o vendedor, que país esse vendedor está, quem é o fabricante. Muitas vezes compramos itens que não são fabricados pelos vendedores, tá certo? Nós temos que colocar marcações dos produtos, se são maquinários, números de série, anos de fabricação, se o material é novo, é usado. Essas informações são essenciais para a formalidade aduaneira aqui no Brasil. Nós também temos que escrever, se nós estamos falando com produtos regulados, com tratamentos administrativos, por exemplo, para um Ministério da Agricultura, lote, número de ano de fabricação, validade desse produto, também muitos itens controlados pelo Ministério da Agricultura têm que passar por esse tipo de análise, desse crivo. Então, essas informações também são importantes para esse tipo de análise. Outra coisa super importante, o valor do produto que está sendo declarado e, principalmente, aonde encerrou aquele valor, ou seja, qual o Incoterm ou qual a formalização de compra que nós tomamos para assumirmos aquele preço até aquele momento. Então, como falei para vocês, a análise da Receita Federal Brasileira, ela é feita sobre o valor custo, seguro e frete do produto. Portanto, é essa base que nós temos que dar como evidência e transparência, e um dos pontos aonde a Receita vai analisar é a fatura comercial. É importante também o descritivo desse produto e a classificação fiscal. Os países signatários, eles pertencem dentro da OMC do sistema harmonizado de produtos, que é onde deu base, aonde surgiu a nossa classificação do Mercosul, o NCM, o NBM brasileiro, o NCM do Mercosul. Então, os 4 primeiros números dessas famílias
para os signatários que fazem parte desse acordo do sistema harmonizado são iguais em todas as partes do mundo. Os sequenciais, a partir daí, vão depender de cada uso e costume de seus alfândegas e dos seus países, tá certo? Mas esses 4 primeiros, eles devem ser iguais, tanto para o fornecedor como para o importador, uma vez que esses países são signatários desses acordos. Como a gente conversou durante as aulas anteriores, a única responsável para classificar produtos é a Receita Federal. E quando temos dúvidas de classificação, temos que fazer as consultas públicas, que são disponibilizadas para nós através do Portal Único. Isso nos impede não de passar por processos depois de anos do produto já estar aqui no país, de passar por uma revisão de classificação fiscal e aí vir multas, diferenças e surpresas, que é tudo que a gente não quer. Então, fazer isso com antecedência traz para a gente também uma conformidade aduaneira muito bacana. Outro documento muito importante é o que a gente chama de romaneio, ou packing list. O packing list é a lista detalhada dos itens de carga. Quando a gente fala de itens, lista detalhada de itens de carga, nós estamos pegando aquilo que está lá na fatura pro forma ou fatura comercial e alocando dentro das unidades de embarque. O que são essas unidades? São as caixas externas que a gente vai conseguir enxergar, as embalagens do nosso produto, uma vez passando a Receita Federal e sendo chamados para a conferência física, o fiscal, a fiscalização precisa entender o que existe numa fatura comercial e o que está alocado em cada embalagem. E o que vai traduzir isso para a Receita é um documento chamado packing list ou romaneio, que vai dizer, nesta caixa esses itens, nessa outra caixa esses itens, peso bruto, peso líquido e quantidade através. E se a Receita Federal abrir, aquilo que está declarado tem que bater 100% com aquilo que foi aferido, tá certo? Um outro documento muito importante, mas importante mesmo por conta das oportunidades que existem aí de acordos internacionais bilaterais que os nossos países podem ter. Então, exemplo, lá nos Estados Unidos existem alguns produtos nossos que fazem parte de um acordo de preferência, do sistema de preferências americano, GST. Se nós emitimos o certificado de origem Form A, que é o tipo de documento que os Estados Unidos exige, comprovando que aquele determinado produto, ele tem origem, fabricação brasileira, ele passa por isenções de impostos nos Estados Unidos quando a gente exporta. E a mesma coisa acontece quando a gente importa aqui para o Brasil. Aqui, quando a gente importa dos nossos colegas aqui no Mercosul, os países signatários do Mercosul, e, gente, vocês vão se surpreender com a quantidade de fornecedor que tem aqui do ladinho, no Chile, na Argentina, nos países que fazem parte, no Uruguai, né? Então, por que não nos aventurar a buscar alguns parceiros comerciais aqui que podem produzir esses produtos e que vão trazer para a gente uma redução nos impostos federais tremenda, se trazerem o certificado de origem. Esses certificados de origem, eles comprovam a origem da mercadoria, eles são muito importantes para esses acordos comerciais e benefícios fiscais, e a gente não pode esquecer deles, tá? Como falamos na aula anterior, conhecimento de embarque. Conhecimento de embarque, ele vai depender da modalidade de transporte. Então, nós temos o BL, que é o Bill of Lading, que vai cobrir a parte do transporte marítimo. Nós temos o AWB, que é o Airway Bill, que vai cobrir o nosso transporte e vai dar posse provisória para o transportador da mercadoria, o detentor do documento, enquanto ele estiver em posse da carga, pelo transporte aéreo, e nós temos também o conhecimento de transporte rodoviário, que pode ser nacional ou internacional. Além desses, como nós temos um continente bastante grande, nós também contamos com o transporte de cabotagem no Brasil, aonde também existe um conhecimento de transporte, porém, de cabotagem, marítimo, de curto curso, que a gente chama, não de longo curso, quando no transporte internacional. E esses documentos são mandatários, são importantes serem apresentados no momento em que nós estamos fazendo a declaração de importação. Aí vem a do INPE, ou declaração de importação. Essa declaração é onde nós vamos consolidar para a Receita Federal
todas as informações, desde o momento em que nós acordamos a compra, ao momento em que o fornecedor fabricou o produto ou colocou o produto à venda para nós, até o momento em que ele chega no local de nacionalização, para ser verificado em todas as suas vertentes que nós colocamos aqui, se todos os itens estão em conformidade com as exigências aduaneiras e se aquela declaração que nós colocamos para o fisco, dizendo quanto temos que pagar de imposto, está de acordo com aquilo que está na legislação e com aquilo que foi declarado. Portanto, eu posso dizer que é um dos documentos finais, mas de extrema importância, e usualmente feito pelos nossos representantes legais, os despachantes aduaneiros. E fica a dica aqui, uma dica de ouro, não adianta não cuidarmos desde o início para termos um desembaraço seguro. O despachante aduaneiro, assim como o contador, ele é uma formalização meio, não é fim. Portanto, ele não se responsabiliza por tudo aquilo que o cliente, o importador fez junto com o seu exportador desde o início. Ele simplesmente vai declarar aquilo que ele recebe de informação. Obviamente, nós temos aí no mercado empresas muito boas que têm a capacidade de nos instruir antes de fazer isso, mas a responsabilidade de fazer o correto não está na mão do despachante, sim está na mão do importador, que deve, sim, buscar profissionais capacitados para lhe auxiliar nesse difícil momento que é fazer com que a sua declaração, no momento dela chegar na mão da alfândega, esteja em conformidade. Quaisquer outros documentos podem ser solicitados também pela fiscalização. E a nossa fiscalização, ela não só é feita aqui no Brasil pela Receita Federal, mas ela é feita por outros órgãos anuentes, que nós falamos bastante também nas aulas durante a Masterclass. Então, nós temos o Ministério da Agricultura, que nós conhecemos como MAPA, o Ministério da Saúde, nós conhecemos como Anvisa, nós temos o Exército, que controla parte de muitos equipamentos para a segurança nacional, nós temos o Inmetro, que controla, sabe aqueles intuitos da gente poder colocar na tomada, aquilo ali tem que estar tudo certinho conforme o Inmetro, para que não haja perigo dentro das nossas casas, dentro dos produtos que a gente traz, conforme as tensões, a parte elétrica, enfim. Nós temos bastante órgãos anuentes que circulam também em paralelo à Receita Federal. Então, muitos documentos ainda, outros, podem ser exigidos, como certificados de análise, como a parte de materiais técnicos que comprovem a funcionabilidade, aplicabilidade e manufatura daquele determinado equipamento ou produto. Enfim, muitos documentos ainda podem ser exigidos e deverão ser apresentados também à Receita. Onde estão essas informações? Como eu sei o que cada um dos meus produtos exige em termos de tratamentos administrativos, ou seja, licenças extras para poder serem importados? Eles estão na classificação fiscal. Dentro do NCM, nós encontramos no Portal Único quais as exigências e quais órgãos anuentes e quais os documentos extras necessários vão ser requeridos antes que as importações aconteçam. Tá certo? E hoje foi mais uma aulinha, um checklist rápido dos nossos documentos primordiais para a apresentação das nossas declarações de importação.